né? São características de 1 contra 1, um jogador que joga mais pelo lado esquerdo com o pé trocado, um jogador rápido, agudo, porém é um jogador que, junto com o Soteldo, quando você o contrata, existe um pacote Soteldo, que é um pacote de bastidores ruins, de bastidores de indisciplina, de um jogador que é chamado de garoto problema, já não é tão garoto assim, pois tem 27 anos lá no Santos. No Grêmio também teve alguns episódios. Então, assim, tem uma entrega dentro de campo técnica interessante, apesar de ter tido 41 jogos no Grêmio na última temporada, com 7 gols e 4 assistências, número relativamente baixo, né, para um potencial que se esperava do Soteldo. O Grêmio tentou comprar o jogador junto ao Santos, mas o Grêmio queria pagar de forma parcelada, o Santos queria de forma à vista. E a informação que a gente teve é que o staff do Soteldo andou avaliando moradias na Grande Belo Horizonte. Não significa que o negócio está fechado, nem nada disso, mas há negociação pelo jogador. O Atlético poderia até colocar algum jogador no negócio, poderia ter uma compensação pela dívida que o Santos tem em relação ao Patrick, que ficou encostado lá, e somente a partir de 2025 agora é que começam a pagar as parcelas ao Atlético. Então pode ter algum tipo de acordo que envolva essas situações, mas dentro de campo, muita gente fica me perguntando, Jeves, o Soteldo ele é o substituto do Paulinho? Não, não é o substituto do Paulinho, mas é um jogador que cumpre bem a função de ponta esquerda e para compor elenco, acho que seria um bom reforço para o Atlético, mas tem que pensar, quer esse jogador? Problema? É um jogador desagregador? Será que o ambiente está bom? Trazer esse jogador não seria uma situação que iria causar, assim, um impacto negativo para o elenco? Eu acho que essa que é a reflexão maior. Dentro de campo, acho que é um jogador ok. Tudo depende de valores, obviamente, mas é um jogador que reforça bem e compõe bem o grupo, pelo menos de um time que não tem esse tipo de característica como o Atlético. Lagares, você acha que o Atlético está preparado e seria interessante para o Atlético insistir nesse pacote Soteldo? Eu acho que não, porque na entrevista que o Rubens Menin deu, acho que foi na segunda-feira, né, a Rádio 98, isso. Ele disse que o SIGA e o departamento de futebol avalia o campo e também o fora de campo. Se for avaliar o Soteldo pelo fora de campo, não é uma contratação para o Atlético. E se os valores que estão sendo informados, divulgados, 5 milhões de dólares para a contratação do Soteldo por 50% do passe, para mim não vale, é um valor muito alto para um jogador que é muito problemático. Data FIFA no Grêmio, o jogador não se apresentou. Por mais que o técnico lá era o Renato Gaúcho, o jogador gosta de uma praia, né, Lagarto? Então, e aí você tem um jogador que é problemático e fez isso no Grêmio, com o Renato Gaúcho também gosta de uma praia, eu acho que o Atlético teria mais dor de cabeça com o Soteldo do que propriamente solução em campo, até pelos números que o Jeves colocou. São 7 gols e 4 assistências. Isso. Para um jogador que atua pro lado do campo, 4 assistências é muito pouco. Claro que gols a gente até que não leva muito em consideração não, mas pelo menos a assistência teria que ser maior. O Soteldo, que nos últimos anos vem muito em queda, né, na parte física, na parte técnica, e para mim é um valor muito alto se o Atlético for pagar 5 milhões de dólares na contratação do Soteldo. Ô Duda, por ter trabalhado com o Cuca e ele ter desempenhado um bom papel ao lado do treinador, você acha que isso pode ter algum peso? Você acha que a entrada do Cuca na jogada pode trazer um Soteldo mais calminho, mais controlado? Você acha que isso pode... Você acha que isso existe no futebol? Um treinador puxar a rédea de um jogador? Sim e não, porque o Cuca também não vai fazer milagre, né? A gente já sabe de todo esse histórico do Soteldo, é um excelente jogador, muito driblador, tem velocidade, encaixaria nesse estilo de jogo do Cuca que gosta de jogar com pontas, né? Ele seria um ponto esquerdo, jogaria mais pro lado de campo, mas, assim como o Lagarto falou, é um valor muito alto para esse jogador. Eu não vejo o Soteldo, se o Soteldo chegar, é pra fazer parte do elenco titular, do time titular, não reforçar o elenco. É muito bom a gente até diferenciar isso. O Soteldo chegaria já com esse status de titular jogando como ponta. Não sei se, como bem o Rubens Menin já falou, essa questão do extracampo está pesando bastante nos bastidores do Atlético. A gente vê nesse intervalo de tempo que o Atlético teve poucos problemas com os jogadores. Se eu não me engano, o último foi em 2021, que até a loucura foi cobrar o jogador na balada, né? Na época ainda de pandemia e tudo. O Vargas era um exemplo, mas também não deu mais problema para o Atlético. Então, nesse intervalo de tempo, não sei se
o Atlético vai querer ter essa dor de cabeça novamente com o Soteldo. Eu acho um jogador bom, gosto muito do futebol dele, ele oscilou muito nessa temporada, mas o Grêmio também oscilou, então uma coisa acaba refletindo na outra. Mas o valor dele é muito alto e essa questão do extracampo pesa bastante. O Valu, falando de valor alto, o Atlético fez um investimento muito alto no Palácios, né? E acabou não tendo retorno na atual temporada, né? Então, quando se fala em valores e um time que está fechando a torneira, será que pode ser isso o que vai pesar do Atlético não buscar um reforço como o Soteldo? E você veria o Soteldo com a palavra que eu usei, reforço para o Atlético? Eu vejo o Soteldo como reforço, em que pese o Atlético ter um jovem de muito potencial que é o Alisson, mas o Alisson se mostrou nesta primeira temporada dele inserido ao profissional e é absolutamente normal. Acho que o torcedor atleticano não tem que olhar para o Alisson e falar isso aí é mais um da base que não presta, não. Acho que é queimar um ativo do clube que, repito, na minha opinião, tem potencial e mostrou em algum... Vai oscilar, os jogadores mais experientes, eles oscilam. Imagina um jogador que está fazendo essa transição ainda da base pro profissional. Então, mas ele não, o Atlético hoje não tem um jogador de lado de campo com característica de velocidade que você sabe que vai entrar e é capaz de modificar de fato um jogo. O Soteldo, com todas as questões que foram colocadas aqui pelos colegas, que eu acho pertinente, mas agora, eu penso muito, sabe, Elton, de que adianta às vezes você ter um jogador no elenco bom de grupo, que não dá trabalho pro clube, mas como Vargas. Desculpa, eu sei que ele tá de saída. Então, assim, sabe? Eu acho que aí vai na conta do técnico, do departamento de futebol. Jogadores tendem a gostar muito de trabalhar novamente com o técnico, que já fizeram eles serem felizes dentro do campo e com alto desempenho. E o Cuca é esse técnico pro Soteldo. Repito, tendem a gostar de trabalhar novamente com esse técnico, nem todos. A gente sabe que alguns jogadores às vezes dão resultados, mas tem situações complicadas com técnicos. Se for esse o caso do Soteldo, se ele tiver uma boa relação com o Cuca e o Atlético conseguir viabilizar financeiramente o negócio, você disse bem do Palácios. Quando eu cito o Palácios, não é um jogador que eu persiga, não é isso. Mas num ano em que o Atlético já tinha dito que teria baixos investimentos, você não pode ter um jogador de 10 milhões de reais no banco e que não serve para entrar muito no decorrer dos jogos. É uma avaliação ruim. E quando a Duda fala, um valor muito caro, eu confesso, neste momento, eu perdi a capacidade. O mercado me enlouqueceu também na minha análise. Muito inflacionado. Porque eu vejo o Arthur Gomes, que deixou o Cruzeiro, sendo vendido por 5 milhões de euros. E quando eu vejo o Soteldo a hipotéticos 5 milhões de dólares, eu acho o Soteldo bem mais jogador do que o Arthur Gomes, em que pese o fato da idade. Então, esse mercado, o inflacionamento exacerbado dele, realmente até, às vezes, me faz perder um pouco da capacidade. O Soteldo não é um ponta extraordinário, mas é um jogador que, repito, com a característica que o Atlético não tem hoje dentro do seu elenco. Tem o jovem Alisson, mas é um jogador para continuar se desenvolvendo ainda. É isso aí, torcida atleticana, tudo bem com vocês? Eu sou o Luiz, eu tô chegando com tudo nessa noite. Martelo batido, Atlético Mineiro vai pra cima do Soteldo e jogador pode desembarcar em Belo Horizonte a qualquer momento. É um atleta que tem muita habilidade, chegaria para ser o titular absoluto, né? Chegaria para ser o substituto ideal do atacante Paulinho. Então, desde já a torcida atleticana seria uma boa contratar o Soteldo. Para mim, nesse exato momento, a melhor opção, o melhor substituto nesse exato momento é o Soteldo. É um jogador inteligente, pode render muitos frutos ao lado do Hulk, Davidson. E detalhe, o Cuca pediu a contratação do atleta, né, para ser o substituto ideal do Paulinho. Então, assim, bola dentro da diretoria atleticana. Gostei muito, né, dessa sondagem, né, que o Galo vem fazendo. Então, assim, é um baita jogador, chega para jogar o fino da bola. Então, desde já eu quero saber de vocês, torcida do Galo, seria uma boa ver o Soteldo com a camisa do Galo na próxima temporada? Sim ou não? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!